Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. No programa de hoje vamos conversar sobre saúde. Nosso entrevistado é o médico Rodolfo Moura. Ele tem novidades para os idosos que buscam envelhecimento saudável. Bem-vindo, Dr. Rodolfo, aqui ao nosso Contextualizando. Muito obrigado, é um prazer estar aqui contigo e com a tua audiência. Bom, para começar, como é que o senhor poderia nos explicar o que seja, tecnicamente, geriatria? Perfeito. A geriatria é uma especialidade médica voltada ao cuidado integral do idoso, né, desde a promoção à saúde, a prevenção de doenças e, quando elas acontecem, o tratamento dessas doenças típicas da terceira idade, né? Muito mais do que tratar a doença, na geriatria, a gente preza muito por aquilo que é mais sagrado para o idoso, né? Que é a autonomia e funcionalidade, né? Que a gente sabe que todo o processo de proteção da autonomia e da funcionalidade não começa lá na frente, né? Não começa na terceira idade, mas muito mais cedo, por volta dos 40, 50 anos. Então a geriatria é essa ciência maravilhosa, né, que nos permite devolver funcionalidade muitas vezes até prevenir que o idoso a perca. Bom, às vezes a pessoa que é o médico tal e alguém indica um geriatra. Uhum. E a pessoa ainda é mais ou menos jovem, nessa faixa dos 40 anos, e fica até meio inibida de procurar um geriatra porque ele não se acha velho. Uhum. Realmente a recomendação é essa, a partir dos 40 anos. Flávio, veja bem, a ciência ela evoluiu de um modo muitas vezes até ruim, principalmente para a pessoa idosa. Veja bem, é muito comum a gente ter um paciente jovem de 40, 50 anos que faz uma medida eventual da pressão arterial em casa e percebe que ela está levemente alterada. O primeiro pensamento dele é: vou ao cardiologista porque estou com a pressão alterada. Então ele vai ao cardiologista e ele recebe o diagnóstico de hipertensão e começa a tomar 2 medicações. Geralmente é uma medicação para pressão, diurético. E aí o médico às vezes pede os exames e lá vem uma pré-diabetes. E ele vai para o endocrinologista e começa um tratamento para pré-diabetes. E assim ele vai sendo fragmentado, né, ao longo da sua vida, e não muito incomum a gente receber pacientes tomando 36 medicações ao dia, como eu já tive, né? Então, como eu falei, muito mais importante do que tratar a doença é a gente pensar até em preservar a autonomia e funcionalidade. E isso, obviamente, começa lá atrás, com os 40, 50 anos, porque a gente sabe que os fatores de risco das doenças mais temidas, né, como as demências, por exemplo, os fatores modificáveis começam lá atrás, aos 40. Tabagismo, obesidade, doenças crônicas, déficit auditivo, tudo isso a gente consegue prever lá atrás. Agora, de onde veio essa expressão melhor idade? Maravilhosa a sua pergunta. Na verdade, a melhor idade é um termo que a gente usa para atenuar e até para diminuir um pouco os estigmas, né, dessa fase da vida. Não é à toa que a gente tem, por exemplo, a palavra aposentado, aquele que se recolhe aos aposentos, né? Então, durante muitos anos, o idoso ele foi muito estigmatizado na sociedade, né? Existe até relatos históricos, principalmente na Idade Média, quando você chegava na melhor idade, por assim dizer, que naquele tempo devia ser uns 40 anos, então as pessoas ficavam em seus aposentos, né, porque já não eram mais úteis ao trabalho, já não eram mais úteis à produção, e a gente sabe que isso tudo mudou. Então, melhor idade do ponto de vista de que a gente consegue proporcionar, de fato, uma vida melhor, independente da fase da vida que a gente se encontra. Agora, na tal da melhor idade, que eu já estou nela, né, quem sai lucrando bom mesmo é para quem vende medicamento, para a farmácia. Perfeito. Porque Perfeito. É o que dá. Você sabe o que é interessante? Existe um conceito muito interessante que para a gente na geriatria é sagrado, que é o conceito de polifarmácia. Já ouviu essa palavra, não? Não. Polifarmácia é um conceito muito difundido, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, que é todo e qualquer ser humano que toma acima de 5 medicações. Por que esse número mágico, 5 medicações, né? Porque a ciência já sabe hoje que quando a gente toma acima de 5 medicações, a possibilidade de interação medicamentosa entre essas 5 medicações e a produção de efeitos colaterais muitas vezes é maior do que o próprio benefício que o remédio se propõe a fazer. Então é muito comum a gente ver pacientes que tomam acima de 5 medicações
com efeitos colaterais de medicação, recebendo o diagnóstico de doenças que não são doenças, são efeitos colaterais de medicação. Então, de fato, a polifarmácia é um problema absurdo hoje, né? Vamos falar então de coisa boa, uma coisa positiva, que é justamente a plataforma digital que o senhor desenvolveu exatamente para as pessoas idosas. Perfeito. O Gericalx é uma plataforma que surgiu de uma necessidade profissional. Então, nós, profissionais da saúde, não só médicos, mas fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, todos eles que estão englobados no processo de avaliação do idoso, a gente utiliza muitas ferramentas de avaliação do idoso, né? Muitas escalas. Escalas simples para mensurar a qualidade do sono, para mensurar risco nutricional, para mensurar declínios cognitivos. Então, a gente usa muitas escalas, né? Todos esses profissionais. E essas escalas, elas sempre foram analógicas, né? Sempre foi no papel, aquela aplicação clássica de escalas no consultório. Qual o problema? Demanda muito tempo. Às vezes o profissional tem uma demanda muito grande de paciente e não consegue organizar o pensamento clínico porque está mais preocupado em aplicar as escalas, né? Então a ideia veio justamente daí. O que é que se propõe lá dentro do Gericalx? É uma plataforma que reúne essas escalas todas de forma digital, né? E todas elas com validação científica. Então todas elas vieram da literatura, têm suas referências literárias, né? E a ideia é que os profissionais utilizem essas ferramentas para avaliar o idoso de forma mais rápida, mais precisa, ajudando o raciocínio clínico do profissional para que a gente tenha uma conduta mais assertiva e direcionando o tempo para aquilo que realmente importa, que é o face a face com o idoso, entender as suas necessidades. Posteriormente, a gente entendeu que essas informações também eram preciosas para o usuário final, para o idoso em si, porque a fonte de informação do idoso hoje, infelizmente, são fontes não oficiais, né? Muitas vezes redes sociais, né? E a gente sabe que as informações não oficiais vêm com muita coisa nebulosa que não é interessante para o idoso, né? Então, o que é que a gente fez? A gente transformou todo esse conteúdo de cunho científico em ferramentas onde os próprios idosos podem auto-aplicar, né? Então, a gente tem autoteste de memória, né? E aí ele faz o autoteste de memória e ele vai ter lá um sinal de alerta para ele procurar um médico, caso tenha algum indício, né, de declínio cognitivo ou de memória. Tem outros testes também relacionados ao sono, né? Quando que ele deve se preocupar com o ronco, é muito comum o idoso roncar, né? Uma queixa praticamente de todos os idosos no consultório. Então ele faz o autoteste do ronco para saber se ele precisa ou não buscar ajuda. E além dos testes, tem muito mais coisas, viu? Não, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Mas como é que a pessoa... Pronto, quem está nos assistindo agora, que é uma pessoa idosa e quer ter acesso a essa plataforma, de que forma ela pode acessar? Perfeito, ela pode acessar de qualquer aparelho eletrônico que tenha acesso à internet, seja celular, tablet, notebook ou computador, e ela vai digitar o endereço gericalx.com.br. Cálculos geriátricos, né, por assim dizer, gericalx.com.br. Lá ela consegue acessar o espaço do idoso, que é justamente a plataforma voltada para o usuário final, para o idoso. E tem custo isso? Zero custo. É uma ferramenta gratuita tanto para os profissionais de saúde que fazem avaliação do idoso, como obviamente para o idoso, que é o nosso foco, né, a saúde do idoso. Há quanto tempo o senhor está utilizando essa plataforma? Perfeito. Essa plataforma ela foi desenvolvida, é muito recente, né? Ainda é uma criança em desenvolvimento. Então ela tem por volta de 3 meses. E nesses 3 meses a gente já coleciona aí 3.500 usuários no Brasil inteiro, né? E 3.500 usuários entre profissionais de saúde e usuário final, o idoso, né? Os profissionais de saúde aos quais o senhor se refere, quais são? Perfeito. Além do médico. Todos eles que utilizam, que fazem avaliação do idoso. Então são eles, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, né? Então todos aqueles que estão envolvidos no processo de avaliação do idoso em suas múltiplas dimensões, se beneficiam dessas ferramentas, dessas escalas. Em consultório ou em ambiente hospitalar também, inclusive acadêmicos. Tem muitos acadêmicos, pelo registro que a gente vê, né?
o perfil do usuário, a gente tem muitos acadêmicos de medicina, acadêmicos de fisioterapia, já se nutrindo ali do dia a dia, né, do profissional de saúde, utilizando ali as ferramentas até em ambiente acadêmico também para aprendizado. E os resultados têm sido satisfatórios dentro das expectativas de vocês? Demais. Eu tenho recebido muitos feedbacks, né, tenho recebido muitas sugestões de melhoria, inclusive do próprio idoso, né? Então o idoso está usando a ferramenta, né? E o melhor, além de estar interagindo com a ferramenta, ele está sugerindo algumas melhorias. Teve um até que deu uma sugestão muito interessante, disse: doutor, seria interessante ter playlist de música voltada para o idoso, né? Enfim, vem todas as sugestões das mais variadas, né? E isso que é tão mágico, que faz a ferramenta ser tão interessante do ponto de vista científico para mim, mas também para o idoso, né? Para a comunidade idosa. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com o médico Rodolfo Moura. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Comigo, o médico Rodolfo Moura. Doutor Rodolfo, essa plataforma que o senhor, há cerca de 3 meses, está utilizando, ela substitui outros procedimentos médicos? Ótima pergunta. Absolutamente não. É muito mais importante do que qualquer autoteste, seja ele de memória, do ronco, é a avaliação médica e a avaliação especializada do profissional que condiz com o problema do paciente. Então, é importante observar que ao final de cada teste, de cada autoteste que o usuário faz, ele tem uma observação no final. Este teste não substitui a avaliação médica. Então, se o paciente, obviamente, que ele tem o teste para ajudá-lo a tomar a decisão, mas a decisão mais importante é sempre buscar um profissional capacitado para poder conduzi-lo da melhor forma. E como é que o senhor chegou a essa plataforma? Como é que teve essa ideia? Que coisa boa, pergunta maravilhosa. Essa plataforma, ela surgiu, como eu falei, primeiro de uma demanda, né, do profissional que tinha essas ferramentas de forma muito pulverizada e muito analógica. Durante a minha especialização, lá no Hospital Sírio-Libanês, eu tive a honra de encontrar um grande professor meu, o professor Curiati, né, que muito contribuiu, inclusive, para a plataforma, e ele foi um grande incentivador. Ele já sabia da minha paixão pela tecnologia, né, ele já sabia que eu tinha essa inclinação para gostar muito de ferramentas tecnológicas, e a gente resolveu colocar isso de forma prática. Vamos fazer algo que seja muito bom do ponto de vista profissional, para que a gente consiga atender essa demanda, né? A gente sabe que tem muitos profissionais que é uma demanda represada mesmo por essas ferramentas e posteriormente agora com o espaço do idoso, né, para o usuário. Bom, que outros serviços a plataforma oferece, além do específico relacionado à saúde? Perfeito. Hoje a plataforma ela tem alguns utilitários, né, voltado para o idoso mesmo, dentro do espaço do idoso, de cunho social, né? Então a gente tem lá uma seção dedicada à farmácia popular, mostrando quais são as medicações que o usuário tem direito, né, pelo programa do governo federal, a buscar nas farmácias, as quantidades que as farmácias estão autorizadas a dispensar. A gente tem, além disso, informações de utilidade pública para o idoso, como acesso ao transporte público, como que ele pode acessar a gratuidade, quais são os documentos necessários. A gente tem uma outra ferramenta muito interessante, que é o cartão do idoso. O cartão do idoso é uma ferramenta que pode ser gerada pelo próprio idoso, onde ele vai colocar as informações de saúde dele. Então ele vai colocar lá o contato de emergência, as medicações que ele faz uso, se ele tem alguma alergia medicamentosa, e ele vai gerar um cartãozinho, imprimir e colocar dentro da carteira. Se ele tiver algum incidente, a carteirinha tem um QR Code, então qualquer pessoa que acessar a carteirinha pelo QR Code vai acessar toda a ficha mais ampla com todas as informações de saúde do idoso, né? Sem precisar recorrer a telefone, a tentar buscar algum contato para saber o que é que ele toma de medicação. Então isso acho que é um grande ganho, né, para a família e para o idoso de forma geral. E quais são, de forma geral, as doenças que mais afetam o idoso? Veja bem, as doenças crônicas, principalmente diabetes e hipertensão, são as doenças que mais acometem o ser humano de uma forma geral no mundo inteiro, né? E são as doenças que causam os maiores problemas, principalmente quando a gente começa a chegar na idade mais idosa, a partir dos 60 anos, né? É a chamada melhor idade.
da melhor idade, por assim dizer. Então, as doenças crônicas, elas produzem efeitos deletérios ao longo da vida, mas esses efeitos são muito mais percebidos na terceira idade. Por quê? Porque o idoso ele tem uma reserva fisiológica menor, ele tem uma reserva imunológica menor. Isso é natural do ser humano, a gente vai perdendo reserva, né? Inclusive a reserva cognitiva menor. Então essas doenças começam a produzir efeitos muito mais deletérios nessa fase da vida, né? Desde insuficiência cardíaca, insuficiência renal e outras doenças que responsáveis por muito internamento de idoso nessa fase. Por que a queda é considerada tão perigosa para o idoso? Perfeito. Veja bem, a queda hoje no Brasil, depois das doenças crônicas, é o motivo que mais leva o idoso ao hospital, né? Existe um conceito muito interessante, que é a comparação entre o que é que distingue um idoso robusto de um idoso frágil, além, obviamente, do seu contexto clínico completo. Mas há algo muito importante, que é força muscular. Idoso que tem reserva muscular para chegar na terceira idade, com uma boa reserva muscular, ele não cai, ele depende menos de dispositivo de marcha, que seriam as bengalas e os andadores. É por isso que a gente incentiva muito mais cedo a prática de atividade física, para que construa essa reserva muscular, né, para que o idoso fique robusto na fase que ele vai mais precisar da musculatura, que é justamente nesse período da vida. Então, idosos robustos, eles caem menos, né, eles têm menos dependência de dispositivos e são mais saudáveis de forma geral. Qual a sua opinião sobre a vacina para o idoso? Perfeito. A vacina, ao longo dos anos, né, principalmente nos últimos anos, ela vem sendo motivo de muita conversa, né? Não há autoridade científica em quase nenhum crítico de vacina. Então, criticar a vacina, muitas vezes é muito mais pauta política, ideológica, do que propriamente científica. Quando a gente coloca à luz da ciência, as vacinas, não há nenhum estudo robusto em nenhum lugar do mundo que seja contra a vacina. Pelo contrário, a gente sabe que a vacina, ela prolongou a expectativa de vida no mundo inteiro, historicamente, isso não é de hoje, é histórico, né? E a gente tem hoje um aumento de doenças infectocontagiantes aí voltando, por conta justamente dessa campanha anti-vacina, né? Então as vacinas salvam vidas, elas são necessárias e elas são prolongadoras da vida. Interessante que a gente sempre tomou vacina, desde pequeno, e nunca houve contraindicação, né? Os médicos recomendavam, havia até aquela carteirinha para você se matricular, coisa do tipo. E de repente, quando veio aquela história do Covid, aí começou a campanha contra a vacina, e que se expandiu até hoje para outras patologias, que não a Covid propriamente, o que é muito ruim para a pessoa, né? Quer dizer, ruim no sentido de não tomar a vacina. Perfeito. Flávio, veja bem, a internet ela deu voz a muita gente, né? As informações, o que não é ruim, na verdade isso é maravilhoso, porque a informação ficou mais democrática, né? As comunicações ficaram mais democráticas de forma geral. Mas com isso também surgiram novos problemas, né? Então a gente tem uma grande solução, que é a internet, né? Uma ferramenta poderosíssima que conecta ao mundo, mas isso acabou gerando outros cenários que a gente nem esperaria na pior previsão possível, que é justamente a desinformação, né? Então eu sempre digo assim, eu até entendo a preocupação das pessoas com relação à vacina, porque a gente sabe que existe uma indústria voraz, né, por trás de muitas coisas da farmacologia, né? Mas eu sempre digo o seguinte, é importante buscar um profissional que você confie, um profissional da sua confiança, alguém que você saiba que consegue conduzi-lo com informação validada pela ciência, e aí tomar sua decisão com relação à vacina baseada nesse profissional da sua confiança. Porque é muita responsabilidade para si escolher ou não tomar a vacina baseado só no que leu na internet, é muita responsabilidade. Eu acho que é mais leve quando a gente coloca essa decisão na mão de um profissional. É verdade, na internet tem muito fake news, né? É o que mais tem, na verdade. A pessoa do nada cria uma ideia, lança, daqui a pouco os outros estão seguindo, sem saber nem do que se trata. Perfeitamente. É uma triste realidade. Outra questão que preocupa bastante
o idoso, o Alzheimer. Como explicar o que seja o Alzheimer? Perfeito. O Alzheimer, ele é uma doença, síndrome demencial, né? Faz parte de um conjunto maior de doenças, né, chamadas síndromes demenciais, que não é só o Alzheimer, tem muitas outras. O Alzheimer é o que tem a maior incidência e é por isso que é o que causa mais preocupação, porque é o que é mais presente no nosso dia a dia. Mas a gente tem outras doenças demenciais além do Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e ela é caracterizada, né, por aquilo que as pessoas entendem como esquecimento, principalmente daquela memória recente, da memória executiva, como a gente chama, né? Aquela memória de execução de atividade, né? Que você vai acender o fogo e daqui a pouco esquece, que você vai pegar um calçado, essa memória é mais de uso pronto, né? Essa memória executiva. O Alzheimer, além dessa característica da questão da memória, como é uma doença neurodegenerativa, com o passar do tempo ele cursa com algumas disfunções neurológicas, né? Entre elas a perda do movimento, o estado de acamamento permanente, então as pessoas terminam. Ela é uma doença muito linear, então o curso é muito parecido em todos os pacientes, porque ela é bem linear. Ela começa com esse esquecimento, né, da memória executiva, depois ela avança um pouco mais, começa a perder o vocabulário, então começa a perder a habilidade de falar, e as disfunções neurológicas continuam até o acamamento definitivo, que é a fase mais avançada da doença. Ultimamente a gente tem visto casos de pessoas ainda jovens, relativamente, que contraem Alzheimer. A partir de que idade a pessoa deve se preocupar com Alzheimer? Perfeito. Olha, o Alzheimer ele costuma aparecer após os 60 anos de idade. Essa é a idade de maior incidência. Mas a gente deve se preocupar muito antes disso. Tem um estudo muito recente de importância global falando sobre alguns riscos, fatores de riscos que são modificáveis. Ou seja, que a gente consegue modificar ao longo da vida e que diminui muito a possibilidade de você ser acometido pelo Alzheimer. Ainda que você tenha carga genética, ainda que você tenha alguma predisposição genética para isso. Esses fatores modificáveis são obesidade, poluição da cidade, né? Então cidades mais poluídas pioram, déficit auditivo, que é um dos maiores, inclusive, que contribui, né? O déficit auditivo, ele é muito importante para situar a pessoa com relação à questão social, que também é um dos itens. As relações sociais é muito importante como um fator de risco modificável para a doença, sem contar as doenças crônicas, né? Diabetes, obesidade. O Alzheimer é hereditário? O Alzheimer, esse assunto, ele é muito discutido na ciência, porque uma corrente da ciência acredita que sim, outra corrente acredita que não, mas fato é que a gente tem fatores que são modificáveis, que são esses que eu falei agora há pouco. Esses sim são bem delimitados. A gente sabe quais são, de forma muito bem definida, quais são os fatores ambientais que contribuem para o aumento do risco. Com relação à parte genética, a gente ainda tem muita controvérsia científica e é algo que a gente ainda vai demorar um pouco para descobrir. Bom, o papo está agradável, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa e ao tempo que eu agradeço a sua presença aqui em Contextualizando, eu lhe proporciono uma última pergunta, que seria: que conselho o senhor daria para uma pessoa idosa? Perfeito. Veja bem, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa. Os mais velhos diziam que conhecimento era poder, né? É uma frase muito dita aí a gente escuta muitos mais antigos falando isso, né? De fato é verdade. Hoje eu reformulo um pouco essa frase. Eu acho que o autoconhecimento é mais poderoso ainda. Quando você se conhece, quando você começa a entender o teu papel, né, dentro da sociedade enquanto cidadão, dentro de uma condição física com relação à sua saúde, é muito mais fácil de lidar com o que pode eventualmente acontecer nessa fase da vida. Então, cuidar da saúde e autoconhecimento é o que há de mais poderoso. Ok. Lembrando que você pode ter acesso a essa plataforma no QR Code que está passando aí na sua tela. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana.